O nosso viés hoje se chama leitura rápida, com exclamação e interrogação. É, exato. Eu estou querendo atentar a uma excrescência. Estou querendo salientar ao careca louro. Leitura rápida, gente. É uma coisa igual o careca tá louro. Você está entendendo? Porque não existe. Ah, mas tem cara que lê rapidão. Tem cara que lê tantos... Não, ele não lê. Ele finge que lê. Leitura nunca é rápida. Ou, mas leu rapidão? Não leu. É falsa leitura. É outra coisa. É isso que a gente vai comentar aqui. Vamos retomar, gente. O que é ler? Ler é pensar. Vamos estabelecer muito claramente isso. Ler é pensar. Tá? Leu sem pensar. Isso é ato de analfabeto funcional, e que não é propriamente leitura. A leitura que o analfabeto funcional faz é falsa leitura, é leitura oca. Tá? Ela é o ato mecânico da alfabetização, sem ingressar no domínio semântico. Tá? Pensa um paralelo. Exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, e vai fazer exercício físico, seja levantar peso. Se levantar assim, peso assim, você não está fazendo exercício, gente. Tem algum desgastezinho, algum movimento muscular e tal, mas não ocorre o que se chama a consciência corporal. Não está acontecendo sequer no domínio do corpo, sequer no domínio muscular, corpóreo, material. Existe a assimilação do levantar peso, se você fizer rápido, se você fizer superficialmente. Aquilo é muito trabalho, mas não há nenhum aproveitamento. O próprio aproveitamento de um exercício físico é feito num ritmo adequado, condizente com a captura da consciência corporal. Do contrário não tem efeito. Do contrário é um passeio que você fez, é uma diversão. Então imagine isso num ato do espírito, por exemplo, a leitura. Leitura porque é pensar, e pensamento é ato espiritual, gente. Então se você lê num ritmo de corrida, de competição, você não está lendo. Você está fazendo atos meramente materiais. E por quê? Porque você está fora da dimensão da mediação. Como ler é pensar, há uma mediação entre o meu intelecto, a minha captura e síntese semântica, e a semântica que está proposta pelo autor. A leitura rápida, tantas e tantas vezes, é só uma reação. É muito comum, quando a gente lê rapidamente, a gente projetar coisas no texto. Coisas que não estão lá. Por quê? Porque eu estou reagindo. A projeção é algo típico e condizente com a reação. Tá? Reage. Quando a gente quer fazer pensamentos, entre aspas, rápidos, a gente fica no domínio, na melhor das hipóteses, da opinião. A opinião é um falso conhecimento. Opino, etc. A prática da opinião se chama achismo. E se a opinião é muito constante, se as leituras são rápidas, rápido aqui, gente, não é apenas no aspecto cronológico, mas acima de tudo é superficial. É óbvio que tem uma dimensão, obviamente que tem alguma dimensão temporal cronológica, mas o foco é a superfície. Ler rápidos, li tantos livros em tantas semanas, curso de leitura dinâmica. Gente, isso daí é o seguinte, era melhor não ler. Sim, era melhor não ler. A não ser que o seu objetivo da leitura seja exclusivamente se dispersar. Se tem livros que você pode ler muito rápido e que... mas o negócio é ler 10, 15 livros por dia. Tem livros que são feitos para ler em meia hora. E porque é o jeitão dele. Porque isso, ok, são livros que não era para ser lido. Exato. Porque seria o objetivo da dispersão. Uma coisa é eu falar, não, eu não vou fazer um treino, eu vou fazer uma brincadeira na academia. Perfeito. Mas você está indo para brincar. Eu posso pegar um texto e um livro para brincar também. Perfeito, mas eu estou fazendo brincadeira. Eu não estou lendo. Ler exige essa mediação, com uma consciência ativa.
Não interessa se você está lendo para se instruir, se você está lendo, inclusive para se divertir, mas uma diversão cônscia. Se eu estou lendo para me aperfeiçoar, se eu estou lendo para fazer crítica e etc. Se dispensou a dimensão mediativa, você não está na leitura. No exercício, se a sua consciência corporal não está presente, em que você está atento, vendo respiração, ritmo, carga, como que tá, você consegue acompanhar com consciência, tá? A carga que está subindo, toda a musculatura que está movendo, você tem ciência disso. Você pode desenvolver essa ciência. O paralelo na leitura mínimo é, você lê um parágrafo, eu li mesmo isto, é isto que está dito ou isto é projeção minha? O que efetivamente está dito, o que é contribuição minha? O que eu li no achismo? Leia a metade, já sei o que vai vir no resto. E aí você vai trocando pequenas palavras, tá? E aí começa uma bola de neve aí de dispersão, tá? A não ser que você queira realmente, não, vou me dispersar. Quanto que a gente se dispersa aí? Em duas situações. Na preguiça e no irmão da preguiça. Que tem cara que não é irmãozinho, mas é irmãozinho mesmo, que é a precipitação. Tanto a preguiça quanto a precipitação são farinhas do mesmo saco. São esquemas de superficialidade. O preguiçoso joga para depois, procrastina, tal. Por quê? Porque ele não quer fazer o exercício da atenção. Depois eu leio, depois eu vejo, tal, e vai procrastinando. E o precipitado? É preguiça. Só que o que ele faz? Ele mente para ele mesmo. Ele finge que ele lê, e lê bastante, e lê rápido, e tira conclusões rápidas. Mas na verdade é tudo falso. Ele só está tentando mostrar que ele não seria preguiçoso. Mas ele não está fazendo a leitura. Porque o esforço não é passar o olho. O esforço não é ler 1000 páginas. O esforço pode ser ler 30 páginas com leitura mediada, com atenção concentrada. Tá? Então, assim, é muito comum. O auto-engano da precipitação é um ego que tenta mostrar que não é preguiçoso. Quando, na verdade, ele só está praticando a preguiça. Exato. Porque não tem mérito ler 200 livros num ano. Não tem mérito ler 60 livros num ano. Tem mérito ler 10, muito bem lidos. E chega uma fase, inclusive, do desenvolvimento, que a leitura não é mais mérito. O que é mérito é a releitura. Porque é o próprio processo da consciência mediada que cresceu. Você não mede a progressão de alguém pelo número de vezes que ele vai na academia. Você não mede pelo número de esforço que ele faz. Você mede pela progressão que ele tem. Está subindo a carga? Que bom. Se ele está subindo a carga, a musculatura dele está aguentando. Está subindo a carga e não tem lesão? Que espetáculo. Está acontecendo a absorção. Como é que isso é na leitura? Tá? Aumentou a qualidade dos autores. O cara lia conto, agora ele está lendo romance. O cara lia a peça tal, agora o cara está lendo Thomas Mann. E entende. E não está falando bobagem dos autores. Tem senso de proporção. Não quer se exibir. Fala não quando ele não sabe. Ou seja, não tem as doenças equivalentes, que seriam as lesões. Tá? Ele está efetivamente absorvendo e está em progressão. E aí, obviamente, isso é uma coisa diferente para cada um. A leitura rápida que eu estou criticando aqui, tá? Depende de cada um. Tem pessoas, a partir de um tempo, o teu ritmo real, cronológico, muda de acordo com a tua estatura. Vou voltar para o paralelo da academia. Tem pessoas que se treinar todo dia não está preparado para isso. E tem pessoas que já podem treinar todo dia. Mas é uma progressão. E essa progressão, a procrastinação ou a precipitação para ler rápido, ler muito, etc., são fugas, impedem a progressão, faz muito barulho, mas não chega em lugar nenhum. Segundo, ela está fugindo da paciência. A paciência
é uma virtude. A paciência tem uma cara de passiva, mas a partir de um ponto ela é muito ativa. Nós temos que ser pacientes. O cara quer... Normalmente o cara tem uma tendência à impaciência quando ele descobre os anos perdidos, os prejuízos acumulados. Fiquei tantos anos sem malhar, agora o cara quer malhar tudo de uma vez. Vai se destruir, vai ser só precipitação. Ele está com preguiça. Preguiça de fazer o esforço com ele mesmo, de se conter, de se não deixar ir no embalo, de se manter com postura e atitude ativa mediadora. O que eu enfrento muito aqui. O cara chega para mim e fala, descobri que sou analfabeto funcional. Tenho 40, tenho 50 anos, não tenho uma bagagem literária. Aí o cara enche a biblioteca e fica ali. Não, ele está fingindo para ele. Tem um cara que fala, não, que bacana, professor de ciência. Eu li um monte de obras do Guimarães Rosa essa semana. Que espetáculo, tal qual que você gostou. Mas, não lembro. Exato, eu não lembro. Mas o cara está se satisfazendo com aquele giro. Então ele está brincando. Ele está fazendo brincadeira. Do mesmo jeito que o cara tem que treinar 30 minutos, depois 40, 2 vezes por semana, depois aumentando a leitura também. Do contrário disso, ele entra nessa leitura rápida, tá? Que pode dar lesão para ele. Ele vai formular maus entendimentos das obras que ele vai ler. Ele vai cair em escorregadelas, tá, semânticas, e aí o negocinho começa pequeno, vai aumentando, tá, e aí dá no que dá, problema próprio da precipitação. Aí o que acontece? Ele não cresce. Você sempre tem só uma métrica, gente. A única métrica viável é a do fruto da árvore. E nas pessoas, teve progressão? Não teve progressão? Não tem problema. Nós temos que progredir. Não teve progressão? Os frutos não estão bons? Então tem problema. Um dos problemas possíveis, entre tantos outros, é que eu estou dizendo, o ritmo está errado. Ou está uma procrastinação, ou está uma precipitação. E aí entra esse problema da rapidez. Achar o ritmo, o volume, a frequência pertinente. Às vezes isso é fácil, às vezes é difícil. Às vezes precisa de uma ajuda, alguma coisa assim. Esse é aquele caso clássico das listas de livros. É bacana fazer lista de livros. É bacana fazer planejamento de treino, tá? Mas você tem que ter uma parcimônia, tem que ter uma expertise que você vai desenvolvendo com isso. Você tá entendendo? E aí é um autoconhecimento, um conhecimento da questão, são objetivos, mas assim, tem que pôr métrica, tá? Agora a métrica tem que ser razoável, mas em todo caso, qual é o padrão da métrica? Progressão. Progrediu, que ótimo, que alegria. A maioria não está progredindo, não. Se é que não está regredindo, tá? Bom, então assim, muita atenção com essa questão de ritmo. Ler é para ler devagar. Se não for ler devagar, gente, não lê, porque é falsa leitura. Mas tem coisas práticas, instrutivas, ok, tem que adequar nas circunstâncias. Agora, quando é muito aquela, faça isso, faça aquilo, é uma comunicação, são instruções, são ordens, não é que isso tem que ser rápido. Não é essa a questão. É que isso não é leitura. É muito comum o cara achar que receber comando, que receber ordem de serviço fosse leitura. Não, você lê a ordem de serviço. Mas aquilo não é leitura no sentido próprio, porque aquilo não é pensamento, aquilo é ordem, é mando, é comando, é discurso imperativo, não é discurso indicativo, não é subjuntivo. Então você tem que ter esse tipo de adequação. Você tem que ter, é diferente do que eu estou falando aqui em termos de leitura, orientado a uma progressão, do que chama cumprimento de procedimento. A regra de procedimento é ser rápido. A lógica do procedimento é ser rápido. A lógica da leitura é ser maturada. Por quê? Porque a lógica dela é fazer progredir, é fazer aperfeiçoar. São domínios diferentes. Então não é verdade que se leem as coisas do horizonte dos procedimentos de forma rápida e o resto de igual. Não é verdade. A verdade é que as coisas do mundo do procedimento não são leitura. São, quando muito, atos comunicativos. É muito pobre, mas é paupérrimo, é miserabilidade. E que eu já denunciei aqui tantas vezes, associar comunicação com leitura. O uso de leitura em comunicação existe, é óbvio, mas é secundário em relação ao que está falando aqui. Tá? Então, alguma questão aí de uma parcimônia. Tem que ler devagar, porque tem que desenvolver a paciência.
E a paciência é tantas vezes evitada porque ela cansa muito se conter. Cansa muito o meu limite aqui, mas eu cumpri o limite. Não vou deixar para depois, mas eu também não queimei etapa. Tá? E isso é um esforço ativo, gente. É um esforçaço ativo. Do contrário, você está ali no embalão, tal, aquela coisa. Tal, e aí, tudo bem, mas é brincadeira. Eu vou brincar. Outra coisa, tudo bem, é natural ir brincar. Ah, eu vou agora ler livros que são inúteis. Por quê? Porque é o meu momento de ócio destrutivo. Ok, 10 minutinhos por dia, tudo bem, 10 minutinhos por dia. Agora, mas que isso vai ficando difícil, né? Entendeu? Vai ficando difícil. Essa é uma questão. Meus caros, então, muito obrigado e até mais.